Olá, boa tarde a todos e todas. Vamos dar início ao webinar inaugural do curso Infecções em Pacientes Transplantados, organizado pela Sociedade Brasileira de Infectologia e a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, junto com a Rede de Educação Médica Continuada e a EVMed. Eu agradeço a todos que puderam se conectar a esse evento. Meu nome é Cristina Justo e, em nome da equipe EVMed, dou as boas-vindas a essa transmissão ao vivo com os coordenadores acadêmicos do curso. Eu começo apresentando o Dr. Guilherme Santoro Lopes, professor titular de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da UFRJ, coordenador da Consultoria de Infecções por Transplante de Órgãos do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, membro da Câmara Técnica de Infecção de Transplantes da Secretaria Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde do Brasil. Boa tarde, doutor, é um prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde, saudações a todos que nos veem. Para mim é uma satisfação e uma honra dividir a coordenação acadêmica deste curso com as professoras Raquel Stuck e Lígia Câmara Pierrotti, além do professor Gilles Moore. O objetivo do nosso curso é oferecer uma visão atualizada da prevenção, diagnóstico e do manejo clínico das principais complicações infecciosas que podem ameaçar o bem-estar do paciente transplantado. E essa atualidade vai ficar bem marcada na nossa conferência de abertura, que será apresentada em poucos minutos pela professora Lígia Pierrotti, tratando de Covid-19 e transplantes. Estruturamos um programa que abrange todo o percurso de um transplante de órgãos, desde a avaliação do candidato a receptor, do seu potencial doador, passando por importantes complicações do pós-operatório precoce e, finalmente, abordando a prevenção e manejo das doenças oportunistas mais relevantes nesta população. Em nome dos coordenadores, eu gostaria de agradecer aos docentes que, com muito brilho, prepararam a programação que será apresentada, incluindo nossos convidados da Clínica Maio, Lavanya Kodali, Sumi Sumukaran Nair, Puya Budraya e Juan Rea Banaclos. E os nossos colegas da SBI, a BPO, Vanessa Clemente, Edson Abdala, Daniel Wagner dos Santos, Maristela Freire e Vinícius Ponzi. Gostaria ainda de destacar que faz parte do curso o Fórum de Discussão, uma atividade muito enriquecedora em que os participantes poderão discutir suas dúvidas e compartilhar suas experiências com outros docentes com larga experiência profissional nessa área, incluindo-se aí as doutoras Astrid Smuth e Laura Barcan, nossas colegas da Sociedade Argentina de Infectologia, a doutora Letícia Zanaga, da Universidade Estadual de Campinas, a doutora Márcia Halpern, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o doutor Max Ferreira Lopes, da Universidade de São Paulo. Para eles também vai o nosso agradecimento. Finalmente, gostaria de desejar a todos que tenham um curso muito proveitoso. Obrigada, doutor. Eu apresento também a doutora Raquel Stuck, professora da disciplina de Doenças Infecciosas do Departamento de Medicina Clínica na Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, coordenadora do Grupo de Estudos sobre Hepatite Viral do Hospital das Clínicas da Unicamp, coordenadora da Comissão de Infecção da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Boa tarde, doutora. É um prazer tê-la aqui conosco. Boa tarde, Cristina, boa tarde a todos, boa tarde, Guilherme, Lígia, é um prazer estarmos aqui juntos, e eu só queria dizer que foi feito tudo com muito carinho, com muita dedicação, e eu tenho certeza que todos que nos acompanharão neste período, dessas semanas todas, terão um momento de muita aprendizagem, que será uma aprendizagem de todos nós, na verdade, e muita troca de experiência. Bem-vindo a todos e que tenhamos um curso muito proveitoso. Obrigada. Apresento também a doutora Lígia Pierrotti, mestrado e doutorado em Doenças Infecciosas e Parasitárias na Faculdade de Medicina da USP, médica de Doenças Infecciosas do Hospital das Clínicas e médica de Doenças Infecciosas do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Boa tarde, doutora, é um prazer tê-la aqui conosco. Boa tarde, obrigada, Cristina, boa tarde aos meus colegas, Guilherme e Raquel. Eu também gostaria de dar as boas-vindas para todo mundo que está nos assistindo agora e todo mundo que vai participar do curso. Eu faço minhas palavras dos meus colegas e dizer que o grupo está bastante empolgado. Acho que a gente vai ter aí uma semana de
várias atividades e muita interação, e a gente preparou tudo para que todo mundo aproveite o máximo possível essa troca de experiência, que sem dúvida é o mais importante. Então, muito bem-vindo e um ótimo curso para todo mundo. Obrigada, doutora. Vamos dar seguimento ao evento, apresentando a conferência inaugural, ditada pela doutora Lígia. Covid-19 e transplante, o que aprendemos até agora. Lembrando que vocês podem fazer suas perguntas ou comentários no chat habilitado à direita, lateral direita da tela. E no final da apresentação nós voltaremos ao vivo para interagir com os especialistas convidados. Bem-vindo a todos, eu sou Lígia Câmara Pierrotti, sou infectologista do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo, e vou falar hoje sobre Covid e transplante, o que aprendemos até agora. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, e a gente se depara hoje com uma pandemia extremamente importante, que começou em dezembro de 2019, com os primeiros casos de pneumonia, ainda de causa desconhecidas, notificadas para a Organização Mundial de Saúde. E no início desse ano, foi identificado um novo coronavírus com a denominação correta de SARS-CoV-2 e a denominação da doença de Covid em fevereiro. Em março já foi declarada a pandemia do Covid e a gente hoje se depara com mais de 33 milhões de casos da doença, acometendo todas as regiões do mundo e já 1 milhão de óbitos. Essa é a terceira epidemia causada por um coronavírus do século XXI, mas a gente teve 2 outras epidemias com dimensões muito menores do que essa. Tivemos a SARS em 2002, com aproximadamente 8 mil casos, depois a MERS em 2012, que se iniciou na Arábia Saudita, e sem precedentes essa epidemia atual do Covid. Quando a gente para pensar no paciente imunodeprimido diante de um agente infeccioso, a gente pensa que esse paciente está mais suscetível ao adoecimento, tem uma apresentação clínica muitas vezes atípica, uma progressão mais rápida para complicações e mortalidades. Entretanto, a gente sempre se deparou com a dúvida se a imunossupressão no COVID ela favorecia a replicação viral e o dano tecidual semelhante a outros vírus respiratórios, por exemplo, o próprio influenza, ou se favorecia a imunodepressão, uma menor resposta inflamatória com uma redução da tempestade de citocinas e, por que não dizer, um fator protetor na evolução da doença no transplante. E pouco a gente sabia, até início desse ano não tinha absolutamente nenhum caso descrito de Covid em transplante, a gente tinha apenas pouquíssimos casos descritos com os outros coronavírus, um caso fatal de SARS, 2 casos de MERS em transplantado de rim, um caso que evoluiu a óbito e um caso que teve uma boa evolução. Só em 17 de março é que veio a público o primeiro caso relatado de transplante com Covid, um paciente transplantado. A partir desse relato de caso vieram inúmeros outros relatos de casos com diferentes apresentações, embora a grande maioria pneumonia, diferentes manejos e diferentes evoluções clínicas, principalmente em transplante de rim. Mas também a gente teve relatos de caso em transplante de fígado, também com evoluções variáveis de óbito ou recuperação, pouco em transplante de coração e um caso, até recentemente, em transplante de pulmão. Então, o que eu vou abordar hoje é o impacto do COVID no paciente transplantado, a prevalência da doença, a apresentação clínica, evolução de desfechos, desafios no diagnóstico e manejo e o impacto do COVID na atividade do transplante.
A gente sempre pergunta se a prevalência da doença é maior na população transplantada em relação à população geral. É muito difícil responder essa questão. Esse é um estudo prospectivo que se propõe a responder essa dúvida, realizado em 2 hospitais em Paris, em que ele monitora com um acompanhamento telefônico, uma consulta telefônica periódica, 1.216 pacientes transplantados ao longo de um período do estudo e identifica todos os pacientes sintomáticos respiratórios, então ele investiga a COVID em todos os sintomáticos respiratórios. E identifica 66 pacientes com COVID, os autores já argumentam que essa é uma prevalência maior do que na população geral, mas aqui a gente está diante de um protocolo de investigação ativa de pacientes, seria um viés talvez também para ter maior incidência de COVID identificado. E o que os autores chamam a atenção é que houveram alguns fatores independentes associados à COVID, foram raça não branca, obesidade e diabetes, e a taxa de mortalidade já chamando a atenção de 24% versus 1% durante o período de estudo na França. Quando a gente olha para a apresentação clínica, evolução e desfecho no paciente transplantado, também é um pouco diferente da população geral. Na população geral, a gente tem a doença óligo e assintomática em até 80% das vezes. Os sintomas mais comuns serão febre, tosse e dispneia, mialgia. Os sintomas gastrointestinais menos frequentes, disfunção renal relatada, comorbidades muito frequentes, linfopenia, 15% vão necessitar de internação hospitalar e 5% de internação em terapia intensiva. No paciente transplantado, a gente já tem uma grande proporção de pacientes sem febre, até 50% em algumas casuísticas, maior frequência de sintomas gastrointestinais, chegando a quase metade dos casos também, embora a gente entenda que você teria um fator de várias causas para explicar essa maior prevalência de sintomas gastrointestinais, não só a severidade da doença, a maior replicação viral, mas talvez o efeito medicamentoso, o uso de imunossupressores, a própria possibilidade de co-infecção de citomegalovírus nesses casos, muita disfunção renal, particularmente nos pacientes transplantados renais, chegando a 60%, e também uma frequente linfopenia. Em relação à evolução e o desfecho, desde o início ficou muito claro que as comorbidades eram os grandes fatores de risco para a evolução a óbito desses pacientes, mas nos primeiros casos o transplante não aparecia na relação das comorbidades, aparecia doenças malignas, doença renal crônica, doença pulmonar, diabetes, hipertensão, doença coronariana, desde dos primeiros coortes de casos. Esse é um estudo caso-controle com 35 transplantados e 100 pacientes controles que se propõe a ver a diferença entre essa população e os fatores de óbito relacionados à COVID nesse estudo. Eles já mostram aqui nesses resultados que os pacientes transplantados renais transplantados de órgão sólido têm mais comorbidades em relação aos pacientes controles. Então, a gente pode observar maior acometimento de doença renal, maior frequência de diabetes, de hipertensão, maior frequência de obesidade também. A faixa etária não distinguiu, a mortalidade entre os dois grupos não distinguiu, a admissão em terapia, de unidade de terapia intensiva e o uso de ventilação mecânica. E na análise multivariada dos fatores associados a óbito, mantém-se a idade como um fator importante, as comorbidades, diabetes, não é mantido a doença renal crônica, mantém um score de gravidade, que os autores aqui usam um score clínico de gravidade, chamado Henry Ford Hospital Score, e o status do transplante, ter ou não um transplante, não se associou ao fator de risco de óbito.
Entretanto, num outro estudo com uma casuística muito maior, que é um estudo britânico, que faz a comparação de uma casuística de 17 milhões de casos em acompanhamento, 10 mil casos de óbitos relacionados à Covid, os autores mostram que, além dos fatores de risco associados a óbito no Covid, como idade, obesidade, diabetes, presença de asma, de disfunção renal, transplante de órgão foi sim um fator independente para óbito em Covid. E nos faz sentido quando a gente olha agora, mais recentemente, as casuísticas de pacientes transplantados com Covid, não mais os relatos de caso, mas casuísticas variando aí de 7, 50, 144 pacientes transplantados renais, casuísticas também de transplante de órgão sólido em geral, em que a mortalidade chega a ser de 33%, 30% em várias experiências relatadas. E essa é uma mortalidade maior do que na população geral, embora a gente saiba que muitos fatores estão contribuindo para as diferenças de mortalidade, que passam pelo acesso ao diagnóstico, pela maior possibilidade diagnóstica, melhor acesso ao tratamento de suporte. Isso também interfere nas taxas de mortalidade, mas a gente vê que em pacientes hospitalizados transplantados varia de 7% a 33%, nos pacientes hospitalizados da população geral fica em torno de 15%. E esse é um outro estudo, um estudo multicêntrico, com um grande número de casos, 376 casos transplantados de órgão sólido, em que é avaliado os fatores de risco de óbito para 28 dias. E, assim como na população geral, idade, comorbidade, linfopenia são fatores de risco também para a mortalidade no paciente com Covid. E o que chama atenção, e é muito interessante nesse estudo, é que os autores mostram que o risco de óbito por Covid no paciente transplantado, ele não difere em relação ao tipo de transplante, nem é maior num transplante cardíaco em relação ao transplante não cardíaco. Essa é a nossa experiência do Hospital das Clínicas, que a gente publicou. Foram um total de 51 casos confirmados de Covid, mais ou menos metade do sexo masculino, uma idade média de 52 anos, muita comorbidade, chega a 88% da casuística com hipertensão, 49% com diabetes, 39% com obesidade importante, com um tempo médio pós-transplante muito variável, mas 14% tinham Covid nos primeiros 3 meses. A gente chama a atenção que febre foi relatada em 64% dos casos, ou seja, a gente tinha quase 40% dos pacientes que não tinham história de febre, quase metade deles tinham história de alteração gastrointestinal, muitas vezes se persistindo o quadro gastrointestinal por vários dias antes do acometimento pulmonar. Evento trombótico também foi frequente, a disfunção renal em 58%, a internação em UTI em quase metade dos casos, a ventilação mecânica em 74% dos casos que foram para a unidade de terapia intensiva, a mortalidade geral de 25%, a mortalidade dos pacientes em UTI 56%, e todos a gente reduziu a imunossupressão e suspendeu os antimetabólicos. Quando a gente avalia nesse estudo do Hospital das Clínicas a diferença entre os pacientes admitidos em unidade de terapia intensiva e não admitidos em unidade de terapia intensiva, a gente encontra alguns dados interessantes. O tempo do início de sintomas até o atendimento médico, ele não difere nos dois grupos, essa seria uma possibilidade de explicar que os pacientes chegam mais tardiamente ao hospital, já em insuficiência respiratória, a gente não conseguiu mostrar isso,
mas sim os pacientes chegam com mais dispneia, com maior acometimento pulmonar, com maior falência respiratória, com dosagem de lactato mais alto, com dosagem de transaminases hepáticas mais altas, com mais acometimento renal, com mais co-infecção bacteriana, e todos os casos que foram a óbito foram nos pacientes em unidade de terapia intensiva. Esses são alguns casos, né, mostrando o amplo acometimento tomográfico desses pacientes, faz parte do protocolo de atendimento dos pacientes com COVID do Hospital das Clínicas, a realização de tomografia para todos eles. Um outro aspecto importante é o desafio diagnóstico. A suspeita de diagnóstico precoce e a confirmação laboratorial é fundamental. A questão epidemiológica na pandemia ela é pouco útil, né? É um risco universal, mas o risco aumentado em situações como exposição intradomiciliar é importante nesse paciente. As apresentações podem ser, como já comentadas, atípicas e precisa, então, um alto nível de suspeita clínica. E o teste laboratorial. A gente tem aí 2 momentos de teste laboratorial, um momento inicial de infecção ativa, em que o foco é a detecção do vírus, é o período aí que se inicia mais ou menos 2, 3, 5 dias antes do início dos sintomas, até 7 dias do início dos sintomas, é o período de transmissibilidade, inclusive do vírus, e o período de detecção dos anticorpos, que é a fase de infecção pregressa. Os testes, então, padrão ouro de infecção ativa são os testes de biologia molecular, altamente específicos. Resultados falso-positivos são extremamente raros, mas, infelizmente, os resultados falso-negativos acontecem, têm que ser interpretados com cautela num paciente com alta suspeita, ou em que a suspeita diagnóstica, se não feita corretamente, a gente tem muito danos para o paciente. Os resultados falsos negativos vêm desde técnica da coleta do material inadequada, falha no processo analítico, pré-analítico, a baixa quantidade de vírus na amostra de um paciente, por exemplo, oligosintomático, e a sensibilidade variável a depender do material. Secreções respiratórias baixas são as de melhor performance, de melhor sensibilidade, mas basicamente a gente foca o diagnóstico nas secreções de suave nasal e suave faríngeo, com uma sensibilidade aí combinada desses suaves ficando em torno de 70%. E é importante a gente saber que essa sensibilidade não só varia com as amostras clínicas, mas ao longo da doença e pode ter resultados discrepantes. Então, é muito importante a gente interpretar um resultado negativo dos testes moleculares com essa visão de como eles se comportam no paciente com COVID. E a gente tem os testes rápidos para antígeno, que são testes ótimos para alta suspeita de infecção, com a probabilidade pré-teste elevada. Eles são testes que detectam diretamente as proteínas do vírus, também em suave de nasofaringe, extremamente rápidos, mas a gente sabe que a sensibilidade é inferior aos testes de biologia molecular, sobretudo nos pacientes oligosintomáticos e assintomáticos, com provável carga viral menor, e essa relação ela é bem demonstrada em relação ao CT do PCR e a sensibilidade do teste antigênico. Então, ela não é uma boa opção, os testes de antígeno rápido não são uma boa opção para rastreio pré-cirúrgico, como rastreio pré-transplante, mas é uma excelente opção para o diagnóstico de pacientes sintomáticos, sobretudo pela rapidez e a possibilidade de realização de um grande número de testes, reconhecer o paciente e tomar as medidas de bloqueio é fundamental para restringir o impacto dessa pandemia. Os testes sorológicos, eles têm sido extremamente debatidos. Eu queria chamar a atenção para 3 padrões de resposta distintos. Nem todos os pacientes fazem a resposta clássica conhecida de positividade de IgM, seguida da positividade de IgG.
A gente sabe que mais ou menos um terço dos pacientes, inclusive, positivam o IgG antes de positivar o IgM, e um terço dos pacientes acabam positivando as duas classes de antibióticos ao mesmo tempo. A gente tem as reações cruzadas também, porque a especificidade desses testes, elas são menores do que a especificidade de um teste de biologia molecular, por exemplo, sobretudo, só o resultado do IgM positivo tem maior probabilidade de uma reação cruzada. A gente infere que pode ter uma reação cruzada com outros vírus, inclusive com vírus de influenza e outros coronavírus. E é interessante mostrar que, ao longo da evolução da doença, antes dos 7 dias de início dos sintomas, a positividade ela é bastante inferior ao desejável e vai melhorando com o passar dos dias de sintoma. Acima de 10 dias, a gente já tem uma taxa de positividade para IgG por CLIA e ECLIA, que são os anticorpos totais, que hoje é o teste que vem se mostrando aí bastante sensível, de mais de 95%. E os desafios também do manejo são importantes. A gente tem aí duas fases da doença, a fase de replicação viral e a fase de resposta inflamatória, com várias terapias em potenciais, com inúmeros ensaios clínicos em andamentos, vários que já saíram, nos fazendo, inclusive, abandonar algumas terapias que no início se propuseram como de forma extremamente promissoras, como a hidroxicloroquina, mas o que a gente tem até o momento comprovado em ensaios clínicos é o uso da corticoterapia para pacientes de insuficiência respiratória e do Remdesivir. Entretanto, dado a alta mortalidade desses casos de Covid grave e baseado nas experiências limitadas e estudos observacionais, vários medicamentos têm sido usados na prática clínica e também para paciente transplantado. Então, queria mostrar esse compilado de experiência com diferentes drogas que variam aí desde a hidroxicloroquina, antes dos resultados dos ensaios clínicos, mostrando a falta de eficácia, do lopinavir e ritona, darunavir e ritona, colchicina, remdesivir, tocilizumab, interferon, imunoglobulina, a própria ribavirina e metilprednisolona. Todos esses estudos em pacientes transplantados. Sem dúvida que o maior desafio é o manejo da imunossupressão. E a pergunta é: qual é o impacto do Covid a médio e longo prazo no enxerto? A gente vai ver que a maioria dos casos relatos acabam não colocando qual é a evolução do enxerto desses pacientes. E todos, a grande maioria, passam por redução ou mesmo suspensão das drogas imunossupressoras temporárias no período da atividade do COVID. E esse é um artigo muito interessante, em que os autores discutem uma padronização, uma sugestão para o manejo da imunossupressão no paciente transplantado depois de pelo menos 3 a 6 meses do transplante. E ele chama a atenção que pacientes assintomáticos com SWAB positivo, a gente poderia não modificar a imunossupressão, mas um paciente de alto risco de complicações pela idade, comorbidades, a gente poderia considerar reduzir a medicação imunossupressora. No paciente com doença leve, a gente poderia suspender os antimetabólicos e o inibidor de mTOR. Na doença moderada, suspender também e talvez reduzir o inibidor de calcineurina, e na doença grave a gente trabalharia com a suspensão de todas as drogas de imunossupressão e o início da dexametasona. Lembrando que pacientes, então, com idade maior que 70 anos, diabetes, doença cardíaca, doença pulmonar, obesidade, de maior risco, talvez tenham que ter uma abordagem mais agressiva na redução da imunossupressão, e essa deve ser cuidadosamente reintroduzida após a resolução dos sintomas.
por fim, o impacto do Covid na atividade do transplante, na queda do número de transplante e o grande desafio da mitigação de risco durante a pandemia, o risco de transmissão comunitária e intra-hospitalar e o risco de transmissão pelo doador. O impacto na atividade do transplante foi mundial, com diminuição dos doadores aptos, com restrição dos recursos de saúde, restrição do número de leitos de terapia intensiva, que foram todos de forma sem opção, drenadas para o atendimento de Covid. O próprio centro cirúrgico de muitos hospitais ao redor do mundo se tornaram unidade de terapia intensiva, e essa não foi a experiência diferente do nosso hospital, do Hospital das Clínicas, que ficou 100% dedicado ao atendimento do paciente com Covid. E o risco de exposição ao vírus no ambiente hospitalar fez muitas equipes de transplante, por exemplo, já suspendeu o transplante intervivo renal e os transplantes não emergenciais. Esse é um exemplo da redução da atividade de transplante na França durante a pandemia, que cai 90%, nos Estados Unidos 50%, no período aí do primeiro semestre da pandemia do hemisfério norte. O risco de transmissão comunitária intra-hospitalar é bastante importante. O risco de transmissão intra-hospitalar, ele não só na internação do transplante, como qualquer assistência, muitos serviços de transplante, também o nosso, focaram no atendimento por telemedicina, restringindo ao máximo a ida do paciente ao hospital. E é importante a gente olhar a evolução das recomendações de tempo de afastamento pelo período de transmissibilidade da doença. Essas recomendações foram sendo atualizadas. A gente tem duas estratégias: a estratégia baseada em teste virológico, a estratégia baseada em sintomas. O CDC, por exemplo, abandonou a estratégia baseada em teste virológico, reduziu o tempo de transmissibilidade conhecida do vírus para pelo menos 10 dias desde o aparecimento dos sintomas, e em doença grave, o paciente imunodeprimido considera 20 dias após o início dos sintomas. No Brasil, o Ministério do Brasil recomenda 14 dias de afastamento após o início dos sintomas, com pelo menos 3 dias de resolução dos sintomas e afebril. E é bastante importante porque os testes laboratoriais, eles não traduzem transmissão viral e tempo necessário de isolamento. Por exemplo, um teste de PCR detectado não indica que o vírus esteja viável sendo transmitido, e o teste não detectado também não exclui a possibilidade de um falso negativo, sobretudo se a gente olhar nessa figura as fases iniciais da infecção e as fases da resolução da infecção, em que a gente tem a prevalência dos PCRs falso negativos. E a sorologia, é bastante importante a gente frisar que o IgM detectado não significa doença ativa e transmissibilidade, e infelizmente ainda hoje o conhecimento não permite dizer o IgG detectado não significa imunidade. É bastante interessante esse estudo, um estudo de 90 amostras positivas para PCR, que foram incubadas em células zero, 30% apenas demonstraram crescimento viral, e os autores mostraram que não houve crescimento de amostra com CT maior que 24, que devem ser os pacientes óligo ou assintomáticos, com menor quantidade de vírus nas secreções, e tempo de início de sintomas maior que 8 dias. É este conhecimento que vem respaldando o tempo de afastamento e isolamento dos pacientes, também no ambiente hospitalar, por até 10, 14 dias. E é muito importante a gente chamar a atenção para a taxa de transmissão hospitalar nos pacientes transplantados. A gente vê taxas de 10%, 15% em estudos internacionais. Temos uma experiência no Hospital de Fortaleza de 25% em 8 pacientes, e a nossa experiência no Hospital das Clínicas de 16% em 51 pacientes transplantados renais. Existe uma preocupação muito grande, inclusive, que esses pacientes transplantados renais, transplantados em geral, sejam supertransmissores de vírus,
transmitindo maior quantidade por maior tempo, como a gente já vê para outros vírus respiratórios, influenza, a gente teve bastante experiência, e tem um caso de SARS-CoV-1 em pacientes transplantados que transmitiu o vírus para inúmeros profissionais de saúde familiares, descrito em 2003. A mitigação do risco por fim da transmissão pelo doador no momento do transplante. Apesar de esse ser um risco potencial, sem relato de caso até o momento, todas as diretrizes internacionais e também a nossa no Brasil fazem a recomendação do rastreio do candidato para transplante e da recomendação de não aceitar o doador com infecção detectada. Mas qual a evidência desse risco de infecção? A gente sabe que o SARS-CoV-2 é detectado no sangue, fezes e urina, é detectado em vários tecidos, além de pulmões, e a ausência de sintomas e distúrbios laboratoriais não exclui o envolvimento de órgãos sólidos desses pacientes. Entretanto, no SARS-CoV-2, e talvez diferente do SARS-CoV-1, a viremia ela é bem menos frequente e aparentemente baixa, como a gente pode ver pelo CT detectado de 35 desses estudos, que é um CT baixo. A viremia é baixa mesmo nos pacientes gravemente acometidos, e não há até o momento nenhuma documentação de transmissão também para os outros coronavírus. Toda essa discussão fez um grupo publicar uma posição, um artigo de posição em que ele sugere que existem poucas evidências sugerindo a presença de SARS-CoV-2 transmissível nos órgãos, especificamente no fígado e no coração, e que o descarte de todo doador positivo poderia levar a uma perda considerável de órgãos e uma restrição a um transplante que é salvador de vida, num caso de transplante de fígado e coração. Então, esses autores sugerem que para doadores assintomáticos ou com doença leve por Covid, se considere transplantar fígado e coração em situações de urgência. Situações de urgência de rim são extremamente incomuns, mas certamente excluir pulmão e intestino, que são os focos de replicação do vírus. A questão que se rebate com esse posicionamento favorável ao usar um doador positivo é que a gente sabe que o receptor desse vírus, a ACE2, está expressa de diferentes níveis em muitos órgãos e tecidos, e a gente tem um grande número de injúria de outros aparelhos, além do pulmão, nos pacientes com Covid. Então, como eu já relatei, a injúria renal, a injúria hepática, a miocardite também desses pacientes, por mais que se considere que esses acometimentos possam ser multifatoriais e não só por uma infecção direta do vírus, a gente também teria a preocupação de estar usando um tecido hepático, um coração com lesões, mesmo que aparentemente não exista, por um receptor e o total desconhecimento da evolução disso no pós-transplante. E além disso, além do risco de transmissão do doador, de estar usando um órgão inflamado, seja por efeito direto do vírus ou por outras questões como a própria citocinas inflamatórias e hipoxemia causada pelo Covid, a gente tem o risco de usar um doador infectado, o risco de contaminar todos os profissionais envolvidos na captação e no transplante, o risco também se discute de contaminação do órgão durante a retirada e acondicionamento desse órgão, o desafio de manter o paciente transplantado em isolamento por Covid por um tempo que a gente também não tem ideia de quanto seria, nessa situação de usar um doador positivo, e o risco de transmissão intra-hospitalar, a gente vê estudos de soroprevalência em profissionais de saúde bastante altas nos hospitais pelo mundo, uma taxa de transmissão intra-hospitalar em profissionais de saúde de 29% num estudo publicado no JAMA. E, além disso, por último, esse é um slide cedido pela Vanessa, que traz uma discussão bastante interessante do risco de aquisição de infecção além do SARS-CoV-2 de um doador com Covid, porque é um paciente que tem maior chance de ter
co-infecções bacterianas, co-infecções fúngicas com aspergilo, como já vem bem demonstrado, e diante de pacientes graves com uso de corticoterapia, há próprio risco de estrongiloidíase desses casos já com relato. A mitigação do risco também é necessária no receptor. Na admissão hospitalar, o rastreio epidemiológico, clínico, laboratorial e radiológico do receptor é fundamental para a gente não ter nem o descuido de lidar com um paciente transplantado COVID sem os isolamentos adequados e muito menos transplantar um paciente com COVID. As taxas de mortalidade com um paciente com COVID no perioperatório são bastante altas. Existe uma preocupação durante a internação de quartos individuais sempre, uso de EPI sempre, proibição de visitas no hospital, sempre que é possível reduzir o tempo de internação e, idealmente, um monitoramento pós-alta. A mensagem final, então, que a gente desconhece a verdadeira incidência de COVID em pacientes transplantados de maneira geral. Existe uma necessidade de vigilância contínua, uma apresentação clínica típica, uma evolução desfavorável, uma elevada morbimortalidade. O manejo da imunossupressão deve ser individualizado. É importante, sim, manter a atividade de transplante, desde que possível, retomar a atividade de transplante nos locais em que a pandemia já vem diminuindo a sua força, mas proporcionar segurança para doadores, no caso de doadores vivos, receptores e profissionais de saúde, para toda essa atividade de transplante durante a pandemia. O impacto a médio prazo, principalmente a longo prazo da sobrevida do enxerto do paciente, a gente ainda não sabe, e essa pandemia é um desafio sem precedentes para a sociedade. O aprendizado é contínuo, eu diria que a gente aprende todos os dias e desaprende algumas coisas que a gente acabou de aprender. Está bastante dinâmico o conhecimento e temos ainda pela frente muitos desafios para resolver. Muito obrigado pela atenção, gostaria de agradecer o time todo do Hospital das Clínicas que atende, né, o paciente transplantado de rim e que forma um grupo aí para atender o paciente com COVID, transplantado renal do HC, e a COINT, inclusive, dando suporte às orientações para o Ministério da Saúde, do manejo do doador e do receptor durante essa pandemia. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Lígia, pela excelente conferência. Damos continuidade ao webinar inaugural do curso Infecções em Pacientes Transplantados e damos as boas-vindas aos que se conectaram agora a este evento. Eu gostaria de convidar os participantes conectados a fazerem suas perguntas, aos docentes aqui presentes. Nós já temos uma pergunta prévia que foi enviada antes do evento, no formulário de inscrição. Demos essa disponibilidade para que pudessem fazer suas perguntas. É do Luiz Henrique Agra Silva, e ele pergunta: existem dados sobre aumento da possibilidade de rejeição em pacientes transplantados que tiveram COVID-19? Não sei quem gostaria de responder. Quer que eu comente? Obrigado, Luiz Henrique. Essa é uma preocupação. Existe, sim, o risco diante de um processo inflamatório sistêmico e, além do mais, de um contexto em que a gente precisa reduzir a imunossupressão. No protocolo do Hospital das Clínicas, por exemplo, a gente reduziu a imunossupressão em 100% dos casos, em diferentes níveis, conforme eu discuti na apresentação, mas todos a gente diminuiu a imunossupressão. Mas nós não observamos nos nossos pacientes rejeição e também a literatura não traz esse dado ainda. O impacto de médio e longo prazo de COVID na população transplantada ainda está sendo pouco avaliado, né? Eu acho que a gente precisa de mais dados, mas sem dúvida é uma preocupação bastante importante. Obrigada, doutora Lígia.
Nós temos também uma pergunta que veio de Portugal, que também temos inscritos de Portugal. Pergunta sobre a principal medida de prevenção de infecções no transplantado. R. Tavares pergunta. Não sei quem gostaria de responder. Bom, sim, destacar uma medida principal é difícil, né? Na verdade, as medidas de prevenção vão ocupar boa parte, inclusive, do nosso curso, elas são várias, e elas estão presentes em diferentes momentos do acompanhamento desse paciente, desde a sua avaliação pré-transplante, quando já se, através da história clínica, de uma avaliação laboratorial, nós podemos já identificar e quantificar, em alguns casos, riscos e alguns agravos importantes no pós-operatório. Então, por exemplo, o exemplo disso é a questão da prevenção de tuberculose, em que no pré-operatório nós já podemos fazer uma avaliação de fatores de risco epidemiológico, da presença de indicadores laboratoriais de existência de tuberculose latente, que podem ser deduzidos pela avaliação radiográfica e pela realização do teste tuberculínico, do teste IGRA, avaliação sorológica, que nos permite identificar, quantificar ou estratificar o risco, por exemplo, de citomegalovirose no pós-transplante. Uma boa história clínica avaliando o status vacinal do paciente, esse vai ser objeto de uma conferência, um curso, né, imunizações no paciente transplantado. Hoje em dia, com o crescimento da disseminação de micro-organismos multiresistentes, a disponibilidade eventual de informações sobre colonização com micro-organismos multiresistentes também podem nos indicar a presença de um risco maior de infecções pós-operatórias por esses micro-organismos. Isso também será abordado numa discussão de caso clínico que nós teremos no curso. No pós-operatório, uma conduta que é padronizada, não diria padronizada, mas é largamente utilizada na grande maioria dos centros, é a profilaxia para pneumocistose. Isso não depende de qualquer avaliação prévia. Em geral, todos os pacientes, a maior parte dos centros, há centros que optam por não fazer, mas na maior parte dos centros são submetidos a um período variável, de acordo com o órgão transplantado, de profilaxia para pneumocistose. Isso é apenas um apanhado geral de medidas de prevenção, mas, como eu falei, elas fazem parte uma boa parte do que será apresentado no curso, é o conteúdo, uma boa parte, são várias medidas, não dá para destacar uma especificamente. Obrigada, doutor. Nós temos uma pergunta aqui da Ana Wanda Marinho. Boa tarde, Ana Wanda. É uma antiga cursante nossa aqui da EVMed. Ela pergunta, gostaria que comentasse as possíveis vacinas para o Covid no transplantado. Quer falar, Raquel? Que suspiro, Raquel. Porque assim, Ana Wanda, é uma pergunta, nós não temos ainda nenhuma perspectiva da vacina para o não transplantado neste momento, né? Nós temos um desejo imenso de que alguma dessas vacinas, ontem até num levantamento que eu fiz, a gente tem 186 vacinas em fase 1, pré-clínica, e depois, né, esse número vai caindo, 8 agora em fase 3, e a gente tem uma esperança grande que alguma dessas plataformas utilizadas para se fazer vacina possam produzir vacinas seguras, eficazes para a população, né, e que protejam contra a doença também. Então, nós não temos esse dado nem para a população não transplantada, se ela vai ser eficaz e segura para todas as faixas etárias, para todos, independente da comorbidade. Então, nós
Para o transplantado, possivelmente, se tivermos uma vacina segura, né, e eficaz, ela poderá ser usada para o transplantado, porque não são vacinas de vírus atenuado, então a gente não terá essa preocupação. Agora, resta saber se eles responderão à vacina também, assim como os outros imunossuprimidos. Mas antes, a gente tem que saber se as vacinas, né, que forem aí, que passarem esse momento de fase 3, serão também... né, para as pessoas, qual vai ser o desempenho dela para as pessoas que não são imunossuprimidas e que têm comorbidade, que os nossos pacientes normalmente, além da imunossupressão, né, do pós-transplante, eles também têm inúmeras comorbidades. Então, ainda não temos respostas para essa sua pergunta. Obrigada, doutora Raquel. Temos uma pergunta aqui da Paola Alves. Ela pergunta: o paciente TX teria um fator protetor de infecção por Covid pelo uso de corticoide? Karina, foi a possibilidade, né? A Paula que perguntou, foi a possibilidade da gente pensar que o paciente com Covid transplantado tivesse um melhor desfecho. Entretanto, os dados não têm mostrado isso, que apesar dele estar sob uma imunossupressão, ele também apresenta citocinas inflamatórias, também apresenta essas consequências da inflamação sistêmica e o desfecho tem sido pior do que na população geral. Eu já emendando, se eu puder, em relação à individualização da imunossupressão, do manejo, né, que a Karine comentou, a gente acha que toda vez que o paciente tem a indicação de hospitalização por falência respiratória, em grau leve, moderado, enfermaria ou em grau mais intenso, mais grave, em unidade de terapia intensiva, ele merece o manejo da imunossupressão. Então, todo paciente hospitalizado nosso teve o antimetabólito suspenso, e quando estava mais grave, o inibidor de calcineurina também suspenso. E isso tem sido também discutido e praticado por outros grupos de transplante. Obrigada, Lígia. A Giovana pergunta: qual a rotina para rastreio de COVID no receptor TX cardíaco que vocês recomendam? Quer falar, Lígia? Não, assim, nós não particularizamos o transplantado cardíaco em relação aos outros transplantados de órgãos sólidos, mas assim que ele é chamado, né, a hora que liga até para ele vir para o hospital, já é feito um questionamento sobre sintomas respiratórios e sobre contato familiar ou próximo, se ele sabe que se teve contato com pessoas com sintomáticos respiratórios ou que já positivaram, né, para o SARS-CoV-2. Se alguma dessas respostas for positiva, ele nem vem para o hospital. Se as respostas forem negativas, nenhum contato nem nada, ele vem para o hospital, é colhido a RT-PCR. No nosso serviço, nós não temos este resultado antes do ato cirúrgico, né? Então, ele está absolutamente assintomático, a gente colhe o exame e ele faz uma tomografia de tórax sempre, né? Se esta tomografia de tórax tiver alguma alteração, e daí nós temos problema não no coração, muitas vezes, mas nós temos mais problema, mas pode ter até no transplante cardíaco também, que o vidro fosco, você pode ter falso positivo e outras causas de vidro fosco, né, que não a COVID, mas descarta, né, não, sendo um vidro fosco, né, que sugira muito COVID, o transplante também ele é adiado, o paciente é liberado. Então, é transplantado aquele paciente que não tem nenhum dado epidemiológico positivo para a COVID, está absolutamente assintomático e com tomografia de tórax normal. Já surpreendemos pacientes que positivam este exame, né, que foi colhido no pré-operatório, no dia seguinte da cirurgia. Particularmente isso aconteceu com a gente no transplante de rim, e com desfechos variáveis. Teve paciente que foi muito bem, teve paciente que ficou muito grave. Mas em normas gerais, não sei se Guilherme e a Lídia querem complementar, mas é esse o rastreio independente gradual. É esse o rastreio. A única coisa é que o paciente que teve COVID, ele pode transplantar, hoje considera-se que após 30 dias ele volta a estar apto para transplantar novamente.
Perfeito. E para transplante intervivo, que o Hospital das Clínicas reassumiu, tem mais ou menos 2, 3 semanas, a gente faz o PCR 48 horas antes, então ele interna para o transplante já com o PCR realizado. E o que nós temos feito também é se o paciente depois, né, do pós-transplante, se ele vai internar para alguma coisa mais eletiva, né, alguma biópsia que está no protocolo ser feito, ou o paciente pré-transplante que vai fazer uma quimioembolização, ele colhe este exame 48 horas antes do que seria a internação, mesmo que assintomático, e temos surpreendido, sim, pacientes com PCR positivo, e daí o procedimento é postergado também. Obrigada, doutores. Temos uma pergunta aqui da Karime Grenzi, não sei se vocês chegaram a comentar, ela diz, evidente que é algo individualizado... A Lígia respondeu já na anterior, ok, desculpa obrigada. te interromper, acho que agora da Cláudia a gente não respondeu. Isso, eu vou ler da Cláudia, então, agora. Ela diz, boa tarde, nossa UTI foi transformada 100% em Covid, nossos transplantes foram interrompidos. Como ha sido na experiência de vós, ela falou, acho que em espanhol nessa parte, eu vou tentar traduzir, como foi a experiência de vós com o pós-operatório destes pacientes? Eles têm ficado em UTIs com pacientes com suspeitas de Covid? Bom, acho que cada um de nós talvez tenha uma experiência. No Hospital de Clínicas da Unicamp, nós não interrompemos os transplantes, houve, como a Lígia mostrou também no nosso serviço, uma redução expressiva do número de transplantes, até por conta de redução de número de doadores também, mas nós conseguimos manter ao longo desses meses uma UTI de transplante, sem Covid, teoricamente, porque na prática, às vezes, nós tivemos algumas surpresas nos pacientes no pós-transplante, como eu falei, que positivaram. Mas esse foi no rim, ele estava até na enfermaria. Né? No fígado a gente não teve nenhuma dessas surpresas, mas eles eram mantidos numa UTI não Covid. Obrigada, doutores. Não sei, a Lígia queria falar alguma coisa? Desculpe. Eu acho que essa foi uma experiência dos serviços em geral, de separar áreas de Covid e áreas de não Covid. No Hospital das Clínicas, a gente só separou o prédio de Covid e não Covid. Isso não é que aumentou a segurança, é a mesma preocupação que a Raquel falou, né? Teoricamente, o prédio não Covid também circulava o vírus, porque, enfim, estava no meio de uma pandemia intensiva ou não, pacientes com Covid e sem Covid, né? Sempre eram áreas físicas separadas. Se não houver mais perguntas, depois Cristina? Sim, pode falar, doutor. Se não houver mais perguntas, eu queria fazer só uma complementação em relação à resposta da colega de Portugal, que fez a pergunta sobre profilaxias, porque eu mencionei na avaliação e a estratificação de risco em relação à citomegalovirose, e não mencionei que faz parte da rotina pós-operatória a implementação de alguma rotina de prevenção, que há 2 básicas, né, que é com vigilância e tratamentos pré-emptivos, pré-sintomáticos da viremia, por CMV, ou com o uso por tempos variados de profilaxia. Então, essa é uma profilaxia que é frequentemente utilizada. E mesmo em relação à tuberculose, eu comentei a estratificação, mas não comentei que naqueles pacientes que têm evidência de tuberculose latente é feito o tratamento pré ou pós-transplante, dependendo da situação. Só para complementar, isso tudo vai ser abordado em diferentes etapas do curso. Só complementando que a profilaxia que muitos centros fazem, também acho que quase de forma universal, para estrongiloides, né, Guilherme, também, né, que também no pós-operatório. Mas, assim, todos os detalhes, durante o curso, essas respostas serão respondidas. Bom, gente, infelizmente passou super rápido, né, estamos aproximando-se já das 6 da tarde. Encerrando, então, a sessão de perguntas, eu vou apresentar alguns aspectos importantes do curso e da sua modalidade. A gente vai fazer aqui um breve recorrido pelo campus virtual do curso. Como vocês podem ver, tá? Esse é o campus virtual. Aqui em cima, na parte direita da tela, onde vocês fazem o login de vocês, com usuário e senha.
Depois descendo, nós temos aqui uma breve introdução do curso, que é 100% online, será do dia 7 de outubro, né? Hoje, no caso, está começando, vai até o dia 1º de dezembro, carga horária de 30 horas. A modalidade dele é 100% online, nós temos fóruns de discussão, temos casos clínicos, resolução de casos clínicos, sempre vocês vão ter a possibilidade de postar nos fóruns de discussão suas perguntas, dúvidas, comentários. Os coordenadores e docentes estarão sempre disponíveis para responder. Vocês vão encontrar aqui objetivos, o programa do curso, que eu vou mostrar rapidamente. Nós temos aqui o módulo 1, que é onde nós nos encontramos atualmente. Dentro desse módulo, nós vamos ter a conferência de abertura, que vai ser ministrada pelo Dr. Guilherme. O evento de lançamento está sendo gravado, ele vai estar disponível amanhã, dentro do campus virtual, tá? Depois nós temos o módulo 2, candidato a transplante. O módulo 3, o doador. Módulo 4, pós-operatório precoce. Infecções oportunistas, parte 1, 2 e 3, até o módulo 7, e o módulo 8 de atividades finais. Tá? Lembrando que quem ainda não se inscreveu no curso pode fazê-lo até o dia 16 de outubro. Eu não sei se os docentes querem dizer algumas palavras finais. Reforçar aqui o nosso desejo de que o curso atinja plenamente os seus objetivos, fornecendo uma boa atualização para aqueles que já atuam com pacientes transplantados e para aqueles que não têm essa atividade cotidiana, mas que porventura são chamados a atender os nossos receptores de transplante de órgãos sólidos. Lembrar também que nós contamos com participação dos docentes da Mayo Clinic dos Estados Unidos, da BTO e da SBI, apoio e docentes também. Doutora Lígia, não sei se gostaria de dizer algumas palavras. Acho que desejar um bom curso, dizer que a gente está o tempo todo disponível para essa interação pela plataforma e desejar que o aproveitamento seja máximo de todo mundo. Muito bem, obrigada. Doutora Raquel? Sim, só para agradecer a todos que nos acompanharam hoje e que já divulguem para os seus colegas, né, o curso, o seu programa, que eu acho que ele foi tudo elaborado com muito carinho, com muita atenção, e eu acho que será muito proveitoso para todos nós, para aqueles que participaram e para nós também no debate que com certeza ocorrerá a cada módulo. Muito obrigada, doutores. Em nome da equipe da EVMed, eu agradeço muito a participação de vocês nesse evento, agradeço a participação dos que puderam se conectar, apesar da hora, e esperamos vocês no campus virtual. Que tenham todos uma boa tarde. Até logo. Boa tarde, até logo. Tchau, tchau.